Hoje tem Vasco contra Flamengo no Maracanã e desse jeito com o mando de campo do Vasco. Só que o time tá cheio de desfalques. Bora pro Maracanã falar ao vivo com a Ana Flávia Nunes, já tá lá dentro e começa falando do Vasco e dos problemas, né, Ana, que o Carille tem pra montar esse time. Boa tarde pra você. Pois é, Débora. Boa tarde para você, para todos que estão com a gente aqui no Globo Esporte. O Vasco tem 3 desfalques para esse clássico de hoje contra o Flamengo aqui no Maracanã. Um deles é o Tietê, que já tinha ficado fora da última rodada por causa de problemas pessoais e hoje não joga mais uma vez pelo mesmo motivo. É que o filho recém-nascido do Tietê está com problemas de saúde e a gente até aproveita aqui e deseja melhoras para ele, né? Outro desfalque é o Payet, que está com dores no joelho direito, e quem também não joga hoje é o zagueiro Lemos, que ainda está se recuperando de uma fratura na costela. O Felipe Coutinho, que foi poupado no último jogo, tem sido decisivo para o Vasco, né? Hoje volta ao time titular, então agora a gente vai dar uma olhadinha no provável Vasco que deve enfrentar o Flamengo hoje, que tem então Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair Coutinho, Adson, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o provável Vasco, então, do pressionado técnico Fábio Carille, que está sendo muito cobrado para melhorar o desempenho da equipe. Eu lembro que o Vasco vai tentar quebrar um jejum de 10 anos hoje aqui no Maracanã, porque não vence o Flamengo em um jogo de Campeonato Brasileiro desde 2015. E por falar em vitória de Vasco sobre o Flamengo, essa Páscoa de agora traz uma boa lembrança para o torcedor do Vasco. É uma lembrança com sabor de chocolate, tá? É que há 25 anos o Vasco venceu aquele clássico histórico 5-1 sobre o Flamengo. Nesse jogo, né, todo mundo deve lembrar aí, o então presidente do Vasco na época, o Eurico Miranda, distribuiu chocolate para a torcida que hoje fica na expectativa, então, para ter uma Páscoa recheada de gols, né, Débora? É verdade, Ana, clássico memorável. Agora, hoje em dia, quem está embalado por goleadas e grandes resultados é o Flamengo, né, Ana? Então, conta pra gente como é que chega o time do técnico Felipe Luiz para essa partida. Com certeza, Débora. O Flamengo é o líder do campeonato, chega para esse clássico embalado, né, pela goleada 6-0 sobre o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro e chega muito confiante também no retrospecto de clássicos contra o Vasco, né? Porque o Flamengo venceu 8 dos últimos 10 clássicos, os outros 2 jogos terminaram empatados. A vitória mais recente foi aquele 2-1 no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca em março deste ano. Para hoje, o Flamengo tem o desfalque do Alexandro. O lateral esquerdo machucou no último jogo, né, contra o Juventude, machucou a coxa esquerda e hoje, então, ele fica fora, deve ser substituído pelo Ayrton Lucas. O De La Cruz e o Léo Ortiz, que foram poupados no último jogo, voltam ao time titular. O Pedro deve começar hoje mais um jogo no banco, isso porque o Flamengo está sendo bastante cauteloso no retorno dele aos gramados depois daquela lesão grave, né? E o Bruno Henrique, que recentemente foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão e beneficiar apostadores, deve voltar hoje ao time titular depois de ter começado a última partida no banco de reservas. Então, o provável Flamengo de hoje tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Por enquanto, gente, pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. Débora, que tem, né, o Vasco como mandante. Tá pouco, né, Ana? Mas muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você, completíssimo aqui. Ainda no Rio de Janeiro, quinta rodada, clássico dos milhões, Vasco e Flamengo. Sábado de clássico dos milhões no Maracanã. Depois de toda a polêmica envolvendo o local da partida, o duelo vai mesmo acontecer no tempo do futebol, com o mando do Vasco. O retrospecto recente é extremamente favorável ao Flamengo. Nos últimos 20 confrontos, foram 15 vitórias rubro-negras, 3 empates e apenas 2 triunfos cruzmaltinos. O momento também joga a favor da equipe de Felipe Luiz. Ao golear o Juventude na última rodada por 6-0, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem os mesmos 10 pontos do Palmeiras, mas leva vantagem no saldo de gols. Apesar disso, o discurso é de pés no chão. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Não temos que pensar na rodada 30, nem na 38. Temos que pensar na próxima rodada. Já os comandados de Fábio Carille só venceram atuando em São Januário até aqui. Nos 2 duelos fora de casa, jogaram mal e acabaram derrotados diante do Corinthians e do Ceará na última rodada. A postura tem irritado o treinador. Nossa
O nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Alguns jogadores que foram poupados na rodada passada devem voltar aos times titulares. Casos do zagueiro Léo Ortiz e do meia De La Cruz, no Flamengo, e do meia Felipe Coutinho, no Vasco. Retrospecto desequilibrado, momentos distintos, mas sabe como é? Com tanta rivalidade em jogo, o clássico pode acabar igualando dois times que têm sido tão diferentes. E para falar então, claro, a respeito do clássico dos milhões, vamos lá. Fernandão, diretamente do Rio de Janeiro. Fernandão, obrigada pela sua participação aqui no BEC. Vamos começar falando do Vasco? Seguinte, o Vasco não vence o Flamengo no Brasileirão há 10 anos. E o Carille fala que a gente precisa... eu tô mó técnica. Precisam se encontrar dentro de campo, precisam mostrar mais trabalho dentro de campo. Queria que você começasse a falar então a respeito do Vasco, depois a gente passa para falar do Flamengo. O que o Carille pode apresentar diferente jogando no Maracanã contra o Flamengo, apesar de ser mano do Vasco? Boa tarde, Kalinka, e a todos que nos acompanham aqui no Band Esporte Clube. O Vasco precisa competir num nível que seja no mínimo igual ao do Flamengo. Principalmente quando tiver sem a bola. Não dá para deixar só a bola no pé do Flamengo, deixar o Flamengo confortável dentro do campo do Vasco. O Vasco tem que, de todas as formas, tentar competir no nível do Flamengo e aproveitar as oportunidades que ele tem. Porque a gente tem visto algumas vezes o Vasco usar muito pouco do que tem de melhor, que é usar a bola aérea em cima de Verratti. Tem dado muito pouco espaço para os laterais entrarem em profundidade pelo lado do campo. E a gente também tem que ficar atento à escalação que ele vai levar para o campo. A gente não sabe se vem Garré, se vem Adson, o que ele vai fazer, se bota mais um volante. Porque o Vasco tem que estar muito forte no seu meio campo, porque o Flamengo deve vir com o que tem de melhor. Só que Páscoa, Vasco e Flamengo, os vascaínos têm uma boa lembrança, né? Que há 25 anos atrás teve o 5-1 do Vasco no Flamengo, o jogo do chocolate, o clássico dos milhões do chocolate. E vamos ver se isso consegue dar ao time do Vasco alguma inspiração, uma competição ao nível que o Flamengo compete, para poder, no mínimo, dividir bem as bolas e poder ganhar, no mínimo, 50% das bolas divididas, para, lá na frente, tentar fazer os gols com o Verratti. Vamos falar do Vasco, então, aqui na Transamérica, projetar o time. Porque, assim, tem alguns pontos importantes pra gente falar. Primeiro, o Tietê... Vou lá fazer o café, quando você for. Faz lá um cafezinho pra gente, não vou chamar sonora mesmo. O Tietê, cara, a gente tá na apuração e tal. É claro, né? Essa questão pessoal é sempre delicada, né? Você expor, às vezes, situações pessoais. O Tietê não tinha jogado na terça-feira contra o Ceará, no Castelão, porque pediu liberação por problemas pessoais. Ele também não treinou. Até acreditar a informação pro nosso colega Joel Silva. Parceiraço, valeu, Joel, tamo junto. Ele deu essa informação. O Tietê não treinou. E, obviamente, vira dúvida. O Tietê, que era um cara até que tava conseguindo buscar espaço nesse time do Vasco. E por que isso também pode ser decisivo? Porque ao longo do dia, a gente, claro, buscando informações sobre o seguinte: há uma possibilidade do Carille tentar fechar um pouco a casinha, pensando no Flamengo ofensivo do Felipe Luiz. Ele não jogaria, por exemplo, só com 2 volantes, o Hugo Moura e mais um, talvez o Jair. Colocaria mais um, Tietê. Só que se o Tietê é dúvida, não sei se ele vai botar o Paulinho ou o Matheus Cocão. A galera tá pedindo o Matheus Cocão, tenho visto muito isso. O pessoal tem pedido na internet, nas redes sociais, o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho. Pode ser uma possibilidade, assim, mas não tem sido comum. Por isso que eu tô dizendo dessa forma. Mas vamos projetar então um time com o Hugo Moura, Jair, Matheus Cocão e o Felipe Coutinho. Fazendo ali um meio de campo com 3 volantes, pelo menos no papel, e mais um. E aí na frente, Nuno Moreira e Verratti. Com isso, Benjamin Garré iria pro banco de reservas. O Garré que não vem tão bem assim. Até teve boas atuações no início, né? É difícil falar de início, porque com o recorte pequeno que tem, né? Chegou há pouco tempo, chegou na reta final ali do Campeonato Carioca. Mas deve ir pro banco de reserva. Então seria um Vasco um pouquinho mais fechado, pensando em enfrentar o Flamengo. No demais, não sei se vai ser novidade falar isso, mas a gente tem que falar. O Maurício Lemos segue também como dúvida pela questão da fratura na costela. Não era algo tão grave, mas a costela a gente sabe que é delicada, então segue em recuperação. Mais uma vez deve ser o Lucas Freitas, dupla com o João Vitor, que também está sendo contestado pra caramba, né? Nas redes sociais. Estão projetando o Vasco, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Aí no meio, Hugo Moura, Jair, Matheus Cocão e Coutinho. Na frente, Nuno Moreira e Pablo Verratti. Esse é o provável Vasco que enfrenta o Flamengo no Maracanã, com essas possíveis mudanças aí. A principal delas, não em relação ao último jogo, mas em relação ao planejamento, é o Tietê, porque o Tietê é um jogador que cairia bem nesse esquema do Fábio Carille, só que com problemas pessoais ele não treinou, então o cara não participou
do treino já pronto, né? Como os antigos diziam, pro clássico, que era o treino da véspera. Então ele não tá ali a par do que foi treinado hoje. Mas vamos ver, né? Vai que vai pro jogo e joga bem amanhã. Mas a princípio é dúvida pra amanhã. Pode ser que o Matheus Cocão entre nessa equipe então do Vasco. Na zaga, o Maurício Lemos segue de fora. E no meio de campo, o Felipe Coutinho voltando. Ele que não jogou na terça-feira pelo famoso controle de carga. Por que agora estão chamando o jogador poupado de controle de cargas, né? Eu perguntei isso pro Lelê outro dia. São termos modernos, né? Isso é pra deixar... mais requintado, né? Mais requintado, mais técnico, até pra você justificar. Porque aí você fala assim, se eu não controlo bem a carga em cima do atleta, ele vai lesionar. Na verdade é poupar, é isso. Então o cara o Coutinho foi poupado na terça, deve jogar amanhã. Ó, chegou a minha canequinha do Café Capital aqui. Essa aqui tá limpinha, hein? Às vezes deixam suja aqui, né? Na mesa aqui da Transamérica. Então, esse é o Vasco, Gabriel Farias. Podemos projetar, então, o Vasco um pouquinho mais fechado do que o normal, pelo menos, de novo, no papel, na teoria, com as peças que o Carille tá projetando pra amanhã, pra tentar vencer esse Flamengo, ou pelo menos fazer frente. De novo, aí já é opinião minha. Eu nem acho que a situação seja tão apocalíptica assim, que o pessoal já largou de mão, falando que vai ser goleada, né? Torcedor aí já entregando os pontos. Não acho que vai ser isso tudo, mas tem que ter postura. Como o próprio Carille cobrou depois do jogo de terça-feira. Breno, eu tenho falado aqui que o Vasco protege mal a sua grande área. E no meu entendimento hoje, a dupla de volantes que poderia acrescentar um pouquinho mais de consistência seria a dupla Hugo Moura e Jair. E isso não é nem com base somente na minha opinião, até porque há 2 ou 3 rodadas atrás, muita gente vinha cobrando mais tempo ao Jair e eu vinha aqui criticando o atleta, dizendo, olha, ele também não justifica esse pedido por ele. Só que nos últimos 2 jogos, e aí é uma leitura muito minha. Jair, né? Não, mas aí futebol é assim mesmo, né? Cada um vai gostar de um jogador diferente. Claro. A questão é gostando ou não. Nos últimos 2 jogos, contra Sport e contra Ceará, jogos de contextos parecidos, apesar de resultados bem diferentes, o Jair, ao entrar no segundo tempo, no meu entendimento, trouxe um pouquinho mais de composição pro meio, sustentou um pouco mais aquela marcação, ao mesmo tempo que o Jair tem qualidade para sair jogando. Ele não tem a dinâmica do Paulinho, o poder de criação do Paulinho, ou essa situação de circular bem a bola como o Tietê, mas ele consegue sim fazer essa saída. E ele sustenta melhor com o Hugo Moura, aquela dupla de volante. Eu acho que o Hugo, atuando ao lado do Paulinho e do Tietê, tá precisando cobrir um espaço de campo muito grande, porque nem o Paulinho nem o Tietê estão conseguindo fazer essa recomposição da melhor forma. O Paulinho também não vive uma boa fase. Aí é que é um ponto muito importante, porque se você me perguntar assim, Gabriel, seu gosto pessoal, Paulinho, pra mim, dos jogadores do atual elenco do Vasco, ele é top 3 em qualidade técnica. Joga muita bola, e quem lembra daquela chegada dele no Vasco, ainda com o time enfraquecido, sabe disso. Só que pós-lesão, o Paulinho ainda não conseguiu embalar. E aí não adianta gostar do atleta, imaginar que ele pode evoluir X, Y. O importante é o momento. E para um jogo contra o Flamengo, que em tese vai criar bastante, vai produzir bastante, talvez seja melhor entrar com o Jair ao lado do Hugo Moura. E isso nem é retrancar tanto a equipe, porque no fim das contas, né, você tá trocando um volante assim, por outro. A carreira do Jair não mostra ele como um jogador de marcação, de morder. É um jogador técnico que chega ao ataque. Não tem a mesma dinâmica de movimentação, talvez o mesmo nível de qualidade técnica que o Paulinho, mas nesse momento é um jogador que taticamente pode entregar muito mais essa ocupação do corredor central do Vasco da Gama. Também tem que encaixar com o modelo de jogo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não costuma repetir as escalações, tem estratégias diferentes, pode montar a estratégia do Flamengo também, projetando já a defesa, né? Já proteger o corredor lateral, pode entrar com mais pontas ou com jogadores de maior intensidade. Vai falar mais do Flamengo daqui a pouco, mas o Felipe Luiz enfrentou dificuldades com times mais retrancados. Sim. E o Juventude tomou 6 porque o Juventude aplicou uma linha com 4 jogadores e também estava numa noite infeliz. Então, e aí, por isso, também, o adversário naquela oportunidade criou tanto. Então, o Vasco, são 3 enfrentamentos já nessa temporada. E a curva, por mais que o Vasco venha perdendo pro Flamengo, a curva é de evolução, né? A curva é de crescimento nesses enfrentamentos. Bem ou mal, o Carille está aprendendo a enfrentar o Flamengo. Então já existe uma sinalização nesse sentido e vai também da estratégia dele. Eu também concordo com essa ideia. O Paulinho não vem atuando bem e o Jair nem vai transformar o Vasco nessa equipe retrancada porque ele tem característica de avançar e chegar bem ao ataque.